E a gente vai voltar então a conversar com a Andréia Sadi. Andréia, deputados, senadores, eles já comentaram o conteúdo dessa delação do ex-diretor da Odebrecht, o Cláudio Melo Filho? Leila, tem algumas avaliações importantes de a gente colocar aqui sobre essa primeira delação e qual o impacto disso lá no Congresso. Claro que o primeiro impacto é o óbvio, que é o desgaste político, mas os políticos eles estão de olho já numa segunda etapa, que é exatamente a defesa jurídica. Qual que vai ser a estratégia deles para se defender dessas acusações, que, como eu disse, é de uma primeira delação, mas eles já estão prevendo que outras virão neste mesmo sentido. Então, qual que vai ser a estratégia deles? Vai ser provar que eles só cometeram o crime de caixa 2 e não fizeram o que eles chamam de corrupção propina, essa coisa de toma lá da cá, o benefício em troca do dinheiro em conta, né, Leila? Porque assim, o que vai faltar agora é eles provarem, os delatores, que esse dinheiro de fato entrou na conta desses políticos, porque tem muitas delações dizendo que foi dinheiro em espécie. Então os políticos contam com isso, com a falta de provas, em admitir que eles cometeram o crime de caixa 2, porque na avaliação de muitos políticos, tem político que acha que caixa 2 nem é crime, e é um crime menor, aqueles que dizem que é um crime sim, porque a pena desse crime de caixa 2, ela é uma multa, até a cassação do mandato. Então, toda a estratégia deles vai ser exatamente essa, tentar ser enquadrados no caixa 2 e não na corrupção, e não no recebimento de propina, na contrapartida. Essa é uma primeira avaliação. A segunda avaliação que eles fazem é que essa delação, diferentemente das outras, é a primeira que expõe de fato, desnuda como é que é o funcionamento no Congresso, como é que é essa relação, a interlocução das empresas com os senadores e os deputados, por exemplo, na aprovação das medidas provisórias. Então, eles acham que, a partir dessa delação, outras virão também confirmando essas informações do Cláudio Melo. Eles estão preocupados com isso, estão falando sobre isso abertamente nos bastidores. Eles falam isso e contam, por exemplo, que os grupos ali dos senadores e dos deputados, de fato, é exatamente como o Cláudio Melo fala. Tem um grupo do PMDB do Senado, o grupo do PMDB da Câmara, que foi como a gente sempre apurou aqui nos bastidores, mas isso de uma forma política. Agora o que a gente está vendo é que esses grupos, muitas vezes, em muitas ocasiões, os senadores e os deputados, eles não eram só aliados, eles eram também sócios em negócios. Então, os deputados e senadores estão preocupados com que as próximas delações vão trazer e principalmente confirmar essa primeira delação, porque aí vai virar um grande combo, mais confusão à vista, né, Leila?